Oi, oi. Esse oi foi só pra testar o microfone, mas acho que já serve como introdução. Eu desisti. Desisti de várias coisas, das aulas, dos vídeos, desisti da computação e momentaneamente desisti também da universidade. Eu estou frustrado? Certamente eu me frustrei várias vezes aí com algumas coisas, mas nesse momento eu não consigo responder isso agora. Isso agora nesse momento. Aliás, eu também não sei por quanto tempo esse vídeo vai ficar público aqui, já que eu vou falar algumas coisas mais pessoais, tá? Bom, para começar eu preciso dizer que em 2008 eu estava terminando o terceiro ano do ensino médio e era a hora de falar sobre o vestibular. E eu confesso a vocês que eu não fazia a mínima ideia do que era a universidade, não tinha interesse nenhum na universidade. E o que eu sabia era que a gente passava a vida inteira estudando para depois ter que estudar em algum outro canto. Eu nunca havia estado numa universidade e o máximo que eu sabia sobre os cursos, que eu achava que sabia, né? Sobre os cursos que eu queria, ou melhor, que eu achava que queria, era que engenharia da computação construía computadores, enquanto ciências da computação fazia os softwares, tipo o Windows, pacote Office. Só para deixar claro, não é isso, tá? Caso alguém pense da mesma forma que eu naquela época. Então, prestei vestibular para engenharia da computação. Não passei, era muito concorrido e eu não estava preparado. No ano seguinte foi para engenharia civil. Estava decidido, né? Até parece. Não passei também, claro, mas fui chamado na minha optativa, que era física. Então hoje eu poderia ser professor de física. E se eu fosse, será que eu estaria utilizando tecnologias educacionais? A robótica educacional? Bom, só que eu só fiquei sabendo que tinha passado quando o pessoal começou a me dar os parabéns, meus colegas de pré-vestibular, e eu não estava na cidade, eu não estava com os documentos prontos e acabei perdendo essa oportunidade. Pois é, me frustrei um pouquinho, mas não muito. Na verdade, não foi nem por não ter chegado lá, e sim por ter adiado a saída. É o que eu pensava na época. Eu acho que depois eu preciso falar sobre a minha época de ensino fundamental e médio, mas fica para depois. No ano seguinte, eu prestei meu terceiro vestibular e vejam, eu não tinha desistido. Foi para Ciências e Tecnologia, que era uma exigência para chegar à Engenharia de Computação. Na verdade, ainda, né? Eu acho. Deve ser. É tipo o curso de primeiro ciclo, né? Você completa primeiro Ciências e Tecnologia e depois de um certo tempo escolhe para qual engenharia você vai. Mecânica, computação, mecatrônica. Tem algumas que estão fora também, eu acho. Pois bem, passei para CIT e aí que o negócio começou a ficar pesado mesmo. Nas matérias que eu mais gostava na época de escola, matemática, física, um pouco de química também, eu estava muito mal. Estava indo de mal a pior. Enquanto isso, uma outra matéria que eu nunca tinha visto nada sobre ela na minha vida, estava flutuando. Programação indo tranquilão. Alguns colegas mais próximos ali dando mal nas provas, trancando a disciplina. E eu, 9.7, 9.8, 9.9, 10, fechando prova, notas excelentes na média. E pra gente ali, tirar acima de 7, nossa, já era motivo de comemorar com um balde de açaí. E foi aí que começaram as outras frustrações. Disciplinas como matemática fundamental, álgebra linear, reprovando em tudo isso. Cálculo 1, então, nem se fala. Chegou um momento que eu fiquei me questionando. Peraí, as matérias que eu mais gosto, eu não estou conseguindo estudar, não estou conseguindo ir bem. Nas matérias de física, até que eu estava indo um pouco melhor. Porque era coisas assim, tipo, a teoria eu gostava, coisas que eu entendia, que eu conseguia visualizar. Mas quando precisava aplicar matemática dentro da física, aí o bicho pegava. Enquanto isso, programação, continuando tudo de boa, flutuando, enquanto os meus colegas continuavam reclamando também. E eu de boaça, né? De boaça comigo mesmo. Foi nesse momento que eu criei o canal para poder ajudar os meus colegas. E aí ficou muito claro para mim o porquê eu estava me dando bem em programação, e é uma coisa que eu nunca tinha visto na vida, porém era uma coisa que eu conseguia entender, conseguia estudar, conseguia aplicar e ver os resultados
enquanto nas outras não. Não conseguia visualizar aquilo. Eu me dou super mal com o abstrato, com a memorização, ou seja, com a decoreba. Quem me acompanha aqui no canal já há mais tempo sabe que eu tenho muita dificuldade com memorização, né? Minha memória é horrível, como eu costumo dizer. Abrindo parênteses aqui, eu acabei de perceber que esse assunto, por não ser muito confortável para mim, eu não olho direto para a câmera, né? Fico desviando o olhar, vocês devem ter percebido isso aí. Mas enfim, na programação, se eu estava em dúvida com alguma coisa, eu ia lá nas referências, olhava, aplicava e via se dava resultado, se funcionava. Se fosse o caso, ia no código-fonte e olhava o que estava lá dentro. Na matemática tem isso, tem coisa muito abstrata, tem muita abstração. Não tinha um laboratório de matemática como tem um laboratório de informática, de outras áreas da computação. A gente não ia para um local para estudar apenas a parte matemática disso, aplicar e ver o que acontecia com o carrinho, sabe? Era o inverso, a gente ia justamente para ver o que acontecia com o carrinho aplicando a matemática. Eu não sei, eu não estou conseguindo organizar direito as minhas ideias agora, mas é mais ou menos isso, tá? Já na programação, eu escrevo código, compilo. Tá errado? Ele vai me mostrar que tá errado, ou pelo menos não vai funcionar, e eu vou poder corrigir aquilo, testar valores diferentes, testar coisas diferentes e ver o resultado. Na matemática, principalmente da maneira como os professores cobravam da gente, a gente tinha um problema para resolver e chegava no final um resultado, e a gente olhava para aquele resultado e dizia: e aí, tá certo? Mas como é que eu vou saber se tá certo? Olhando o resultado no final do livro, tentando descobrir se aquele valor faz sentido para alguma coisa, não sei. Se tiver errado alguns centímetros, for um cálculo de distância, enfim. Tinha as fórmulas até de probabilidade estatística, eu não conseguia decorar de jeito nenhum. Não conseguia decorar os axiomas da álgebra linear. E quando eu falo decorar, é porque as coisas não pareciam fazer sentido para mim. Então não tinha como ser aprendido. E o pior de tudo é que eu não colava nas provas. Pior ou melhor, não sei. Mas só aceitava me dar mal mesmo. Teve um caso em que o professor permitiu o uso da 50G, tá? Até aqui atrás dela, a calculadora gráfica. E ela permite que você coloque um cartão de memória e que você coloque coisas no cartão de memória, né? Que você lê através dela. E eu coloquei as fórmulas da prova que ia utilizar. Não sei bem se foi uma cola. Foi meio que uma prova com consulta, permitida pelo professor. Coloquei as fórmulas e coloquei alguns lembretes. E mesmo assim, eu me senti super mal. Meus colegas sabem disso. Até porque eu ia colar de quem? Apesar de ter meus colegas mais próximos ali, eu costumava estudar sozinho, costumava fazer os trabalhos sozinho, a não ser que fosse obrigatório fazer em grupo. Mas eu sempre preferi fazer as coisas sozinho. Isso acontece desde a época do ensino fundamental, médio. E hoje muito se fala em trabalho em equipe, até mesmo da UBR. A gente fala muito em trabalho em equipe, mas eu não posso ser hipócrita e dizer, olha, todo mundo tem que fazer trabalho em equipe. Por isso até que algumas vezes eu falo aqui, tem os momentos de ser um trabalho individual também. E eu não sei ainda ao certo até que ponto isso foi ruim ou foi bom para mim. Eu vejo que em certas coisas foi bom e talvez em algumas outras coisas tenha sido ruim. Pois bem, tomando porrada dessas coisas aí, eu consegui chegar ao 4º semestre e pude escolher a minha ênfase, caso para qual engenharia eu queria ir. Eu fiquei muito na dúvida entre engenharia da computação e engenharia mecatrônica, que eu tinha acabado de descobrir a existência. Tá? E eu acabei escolhendo a engenharia da computação, aquela mesma do primeiro vestibular, a mesma, o motivo de eu ter entrado em CIT. E eu me arrependi. Eu fiquei achando que era para ter escolhido engenharia mecatrônica, ou talvez não, talvez eu tivesse dado mal da mesma forma. Mas eu lembro que quando eu vi os meus colegas montando o robozinho analógico para fazer o seguidor de linha, e eu lá calculando as coisas nada a ver, nossa, aí foi frustrante demais. Mas aí, quando eu achava que não podia mais piorar, eu cheguei na matéria chamada Análise de Sinais e Sistemas. E meus amigos, aí eu posso dizer que foi difícil pra mim, né? Tinha até um colega que dizia, cara, mas o professor passa a mesma coisa na prova que ele passa na atividade, é só fazer a atividade. Mas eu não conseguia, cara. Tinha dia, véspera de prova, e eu tinha milhões de coisas pra fazer, tinha
projetos para fazer, mas eu preferia ficar no Paint, pintando qualquer coisa, a estudar para essas provas. Eu não conseguia estudar para essas provas. Tentava ao máximo me manter acordado nessas aulas dessas matérias. E uma das coisas que mais dificultava era o estilo, modelo de aula dos professores. Tá, eu sei, várias outras pessoas estudavam, passavam, tranquilo, e o problema parecia estar comigo. Mas eu olhava para a aula, o professor copiando no quadro, copiava, e eu olhava para aquilo e não tô querendo colocar a culpa em professor, tá? Mas era simplesmente copiar e copiar. Mas aí não tinha só um professor, né? Tinha outro, mas dava quase no mesmo. Eu gostava dos professores, conversava com eles, até cheguei a falar um pouco sobre isso, mas não senti que eu tinha tanta abertura para isso e acabei reprovando várias vezes, trancando essa disciplina várias vezes. Cheguei a trancar o semestre, pedi prorrogação do prazo final do curso. Mas, cara, olha só. Você está fazendo um cálculo e aí análise de frequência, sei lá, uma coisa qualquer. Você tem aquele valor ali. E aí eu ficava me perguntando, e se eu mudar isso aqui dentro da equação, o que é que acontece? Ah, vai alterar essa frequência, mas e aí? Sei. É só um exemplo, tá? Eu pensei várias vezes em desistir do curso geral, mas eu já estava tão perto, né, de terminar a CIT, e eu acabei tomando uma dificílima escolha. Eu desisti de ir para a engenharia da computação, mudei minha grade, me formei em ciências e tecnologia, com ênfase em tecnologia da computação, no final de 2018, 10 anos depois do final do ensino médio. E desde então eu me distanciei da UFRN, não quis fazer mestrado, não almejava mais um doutorado, não apenas por título, sabe? Eu não tenho ambição por títulos acadêmicos. Aliás, se você não lembra, eu cheguei à UFRN sem saber o que era a universidade. Mas nesse espaço de tempo que parece ter travado a minha vida entre quarto, universidade, quarto, aconteceram muitas coisas boas também. Muitas coisas boas. Como eu falei, eu criei o canal, né, logo no início da universidade. O canal se chamava ST Vídeos. A escola era Escola de Ciências e Tecnologia, então o canal eu chamei de Engenharia, Ciências e Tecnologia Vídeos. ST Vídeos. Conheci e pude fazer parte do Laboratório de Automação e Robótica, onde lá eu encontrei vários projetos que eu pude conhecer de perto. O VANT, o URA, algumas pequenas participações também, coisas muito simples. Fiz parte de projetos interdisciplinares envolvendo artes visuais, música e tecnologia. Aprendi muita coisa mesmo, de robótica lá dentro do laboratório e sobre Arduino também no laboratório e em matérias optativas. Inclusive, essas optativas eu considero as mais importantes para a minha carreira profissional. E eu acho que das melhores coisas que aconteceram foi ter conhecido alguns professores. Eu não queria ser injusto e não citar o nome de todos, mas de 3 eu tenho que fazer isso, eu tenho que falar deles. Primeiro, o professor Marconi Câmara, que foi o meu primeiro professor de linguagem de programação, na verdade informática fundamental. Hoje acho que se chama LOP, se eu não me engano, lógica de programação. O professor Marconi ele foi muito importante para o meu início na programação no geral. Porque eu ficava no final da aula, eu tinha carro, né, graças aos meus pais e o notebook, então eu conseguia ficar mais tempo na aula sem precisar me preocupar com a volta para casa e conseguia ficar lá testando os algoritmos, os códigos. E ficava tirando dúvidas com o professor e ele respondia tranquilamente, pacientemente, até algum tempo além do final da aula. E isso era a última aula do dia, tá? Terminava depois das 10 horas da noite. Por coincidência ou não, os outros 2 professores também são da área da programação. Eu tive a sorte, a felicidade de pegar uma matéria dividida por eles 2. E começou com o professor Luiz Eduardo. Com ele eu me apeguei ainda mais à parte de programação. Eu me tornei monitor voluntário das disciplinas de programação, inclusive daquela que eu estava matriculado. Uma coisa que me marcou muito foi um dia que ele precisou se ausentar da aula e era véspera de prova. Eu fui para a sala de aula, a pedido dele, fazer a revisão, claro, sob os olhares de um doutorando dele. E, cara, foi muito legal.
Foi minha primeira oportunidade de estar ali na frente, de alguma forma tentando ensinar alguma coisa do que eu sabia para os meus colegas ali, cerca de, sei lá, 80 ou pouco menos que isso, não sei. Depois posso falar um pouco mais sobre essa experiência. Foi ele que me deu acesso ao laboratório de automação e robótica, que foi fundamental para o meu desenvolvimento. E logo em seguida, na metade da disciplina da matéria, veio o professor Aquiles Burlamac. Foi através dele que eu descobri a OBR. Ele foi organizador geral, acho que estadual também. Ele me apresentou a robótica educacional. Ele e a professora Akinara, pedagoga. A professora Akinara não foi minha professora em CIT, tá? É uma professora porque eles dois me ensinaram muita coisa do que eu sei sobre robótica educacional. Não só sobre robótica educacional, várias outras coisas. Aquiles é um cara que eu tenho como parte da minha família, como um tio. Eu poderia pedir a bênção. Enfim, não foram só coisas ruins que aconteceram, né? Não foram só frustrações, aconteceu muita coisa boa também. Eu estou feliz com o caminho que eu segui. Eu não poderia imaginar que depois de pensar em engenharia de computação, engenharia civil, até mesmo engenharia mecatrônica, eu estaria utilizando tecnologias, né, afins dessa área na educação para ensinar outras coisas como a matemática, que eu gosto muito de matemática, tá? Essas coisas que aconteceram não me fizeram gostar menos da matemática, e sim procurar maneiras diferentes, maneiras novas de ensinar a matemática, ensinar a física, ensinar, sei lá, outras coisas através da robótica, através de outras tecnologias, né? A robótica educacional é uma estratégia de ensino muito boa. E muito tem se falado aí nas metodologias ativas, e eu sou super a favor, assim como da EAD também. Talvez eu volte em breve à universidade. EAD para mim seria uma coisa muito boa, já que eu não moro mais na capital. E aí poderia ser, né, as idas lá para aulas de laboratório, alguma coisa assim, enfim, é um caso a se pensar. E agora que eu falei esse monte de coisa, e como eu disse, né, eu não sei por quanto tempo eu vou deixar esse vídeo disponível, estou me sentindo um pouco mais à vontade de falar sobre educação e ensino do meu ponto de vista, fazer alguns outros vídeos aqui, e se vocês tiverem interesse também, né? Bom, para quem chegou até aqui e não sabe meu nome, é Jason Cruz, aqui do canal JLab Robótica. Grande abraço e até o próximo vídeo. Esse vídeo é um peso que eu tiro das minhas costas. Vamos falar sobre isso.